que nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele possa fazer moradas nos nossos corações. Vamos pedir a Ele, que tudo que o Pai tem para passar, nós somos como água, como os encanamentos que descem aqui através de nós e fluem até vocês. E quando Cristo quer falar, nós temos que estar prestes a receber. E nesta noite, Deus tem um recado para você. A você que está nos assistindo nesse momento, não mude daí, porque Deus tem um recado para você nesta noite. Vamos nos pôr em pé, só um minutinho até em respeito à palavra. Eu coloquei assim, a fé exige ação. E Marcos 2, de 1 a 5, está escrito assim: e alguns dias depois, entrou em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amém, meus amados? Pode se assentar. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui, Pai, para receber de Ti, assim como eu trago a Tua palavra, para que esses corações recebam, Pai, nesta noite, aquilo que o Senhor tem para passar com cada um, aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um. Obrigado, Senhor, nesta noite nós agradecemos, e deixamos, Pai, a continuidade desse culto sobre o Teu Espírito, Pai, que o Teu Espírito Santo possa, Pai, tratar com cada coração nesta noite. Obrigado, Senhor, mais uma vez eu Te agradeço. Amém, Senhor. Quando nós vemos, lá em Marcos 2, no 5, e Jesus vendo a fé deles, veja bem, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O que nós podemos entender nesta noite, nesse texto, é que Jesus vendo a fé deles, não era a fé do paralítico, era a fé daqueles 4 pessoas que o carregavam naquela tarde. E quando eles chegam e vê que o lugar não tem como entrar, não tem, eles tinham só um jeito de chegar até Jesus. Naquele momento, eles entram, descem aquele paralítico pelo telhado. Note que a fé não era do paralítico, mas sim do que os carregavam. Quantas vezes nos deparamos com situações em que a nossa fé não é suficiente e temos que contar com a ajuda de uma oração amiga? Desde o começo do culto, foi com a pastora, acabou de orar aqui. Há pessoas que necessitam da nossa oração. Não que a nossa oração não chegue até a Cristo, não que a nossa oração Deus não vai ouvir, mas muitas vezes nós necessitamos de uma ajuda amiga. E isso não é errado, como a pastora acabou de falar. Vamos orar pela irmã Dalcione, vamos orar para aquele jovem. E muitas vezes nós estamos na dependência de uma oração de uma outra pessoa, seja ela do pastor, seja ela de um amigo, seja ela de um grupo, da igreja. Como nós vemos sempre aqui que tem um grupo da igreja, oração para o meu filho, oração para minha irmã. E isso Deus tem atendido, porque a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E não quer dizer que a nossa oração não chegue até a Cristo, mas muitas vezes nós estamos numa situação que nós necessitamos, seja no momento em que nós estamos fracos, seja no momento que nós estamos nem podendo orar direito, e existe a oração. Muitas pessoas têm orado para que nós nos mantemos em pé. Quantas pessoas têm dobrado o seu joelho, seja numa terça-feira aqui, seja numa madrugada, seja num dia especial, ou de manhã, ou até mesmo no trabalho, tem pessoas que estão intercedendo por nós. Eu sempre que eu vejo minha mãe, ela me abraça e beija, ela fala assim: filho, eu tenho orado por vocês, por todos vocês. Eu tenho orado pelos meus netos, eu tenho olhado pelos meus bisnetos, eu tenho orado pelos meus filhos, eu tenho orado por todo mundo que ela lembra na oração dela, ela tem orado.
Então sempre tem uma pessoa que ela está de joelhos orando e sustentando-nos em oração. Alguém nos tem mantido em pé com suas orações. E quem sabia da culpa que o paralítico de Cafarnaum carregava consigo mesmo? Uma vida de culpa. Não conseguiu ser um bom judeu? Um marido, um bom pai, um bom filho? Quem sabia da tristeza e a vergonha que a mágoa e que levou aquele homem a ficar preso em um leito de dor? Quantas pessoas que por causa de uma mágoa escondida, lá nos recantos mais ocultos do coração, acabaram acometidos de emoções e ressentimentos que levam às doenças não encontradas muitas vezes por medicina. Por final, tornam-se paralíticos também. O que eu quero dizer nessa noite é que muitas vezes pessoas no meio do cristianismo mesmo, no meio de nós, muitas vezes ele não está na posição que estavam aqueles 4 homens com a fé, aquela fé que ele chegaria até Jesus. Eles não mediram esforços para chegar até Jesus naquele dia, mas eles precisavam, eles tinham uma fé. Mas muitas vezes nós estamos nas condições que está o paralítico. Necessitamos de um milagre. Nós estamos necessitando de uma ajuda. Alguém que tenha uma fé para que nós hoje possamos estar em pé. Então muitas vezes nós entendemos de uma coisa: a nossa fé pode não alcançar muitas vezes por estarmos fracos, mas alguém está de joelho orando por nós, para que nós possamos ficar em pé. E nesta noite, o que Cristo quer trazer até você, é para que se nós se encontramos, conforme está aquele paralítico, nós não sabíamos o que ele tinha. A Bíblia não menciona qual era, porque quando Cristo fala para ele, perdoados estão os teus pecados, ele foi curado. Muitas vezes, nós encontramos pessoas que não sabem nem como sua vida está. A sua vida tem virado de ponta cabeça, a sua vida tem sido transformada muitas vezes de uma forma que ela não consegue mais chegar até a Cristo. Assim como aquele paralítico, ela se tornou um paralítico espiritual. Ela se tornou um paralítico, ela não consegue mais estar na igreja. Nós entendemos que por esses dias, nós estamos vivendo momentos, como a pastora aqui falou no começo, em que nós não podemos mais, nós não podemos mais vacilar com a fé. Porque está chegando tempos difíceis, está chegando o tempo em que será agora separado o joio do trigo. A pastora leu aqui, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Será que se nós estivermos na posição do paralítico, nós conseguimos estar na posição de um verdadeiro adorador? Há uma necessidade de nós chegarmos até a Cristo. Algumas pessoas, elas ficam como um paralítico. Muitas vezes no trabalho, elas ficam na igreja, isso ela fica também como esposa, como marido, como filho, tornando-se também um paralítico espiritual, aquilo que eu disse. Algumas lições com os 4 amigos do paralítico. O paralítico tinha um significado, ele tinha valor, ele não tinha utilidade. O que nós precisamos nesta noite é ter esses amigos que enxerguem nós, que enxerguem você, meu amado, o valor. Ele não pode enxergar você apenas como uma utilidade. Muitas pessoas que nós conhecemos, muitas vezes que se dizem amigos, eles nos enxergam como utilidade. Se você tiver utilidade, você é um amigo. Mas você precisa ter um amigo que ele enxerga a tua vida como valor. Quando você tem valor para uma pessoa, ela é diferente de você ser uma pessoa útil. Eles enxergaram naquele dia a solução e não o problema.
Imagine vocês, 4 homens carregando um paralítico. Quando eles olham que a multidão estava muito, não tinha como eles chegarem até Jesus, apesar que eles sabiam que Jesus podia curar aquele paralítico. Se naquele dia eles tivessem enxergado o problema de chegar até Jesus, não teria descido pelo telhado. O que acontece com nós nesta noite? Nós estamos numa posição, muitas vezes, em que nós precisamos descer pelo telhado. Muitas vezes nós conseguimos enxergar, não conseguimos achar, não conseguimos encontrar, chegar até Jesus de uma maneira, mas nós precisamos, nem que seja pelo telhado. Os verdadeiros amigos corrigem seus defeitos, não apoiam suas coisas erradas. Lá em Provérbios 27:5 está escrito assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Abra sua Bíblia nesta noite. Lá em Lucas 8, 43, 46. O que nós estamos precisando nesta noite, muitas vezes, é chegar até a Cristo, mas de que maneira? Nesta noite nós vamos precisar tocar as vestes de Cristo. Lucas 8, 43. Amém? Todos acharam? Amém. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o seu fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, aos que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, dizes quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Até aqui. Aquela mulher, ela fez isso porque ela pensava dessa maneira: se tão somente eu tocar as vestes. Agora vamos imaginar a situação daquela mulher naquele dia. Ela via um fluxo de sangue. Naquela época, ela era considerada uma pessoa imunda. Ela não poderia chegar, não poderia estar em meio à multidão. Ela já havia 12 anos que ela estava com aquele fluxo de sangue. Quantos anos nós podemos carregar uma culpa? Quantos anos nós vamos estar como aquele paralítico? Nesta noite, Cristo olha para a nossa vida, Ele olha para a tua vida, e Ele diz assim: alguém me tocou diferente. O que Cristo quer nesta noite, é que você toque diferente. Ela disse assim: somente se eu tocar. Olha a fé daquela mulher. Havia muita gente como havia naquele dia, naquele paralítico para ser levado até Jesus. A multidão o apertava, era muita gente, ela não conseguia chegar para Jesus naquele dia e falar assim: Jesus, olha o meu problema, eu já gastei tudo que eu tinha. Olha, Jesus, tudo que eu tinha, eu já não tenho mais onde recorrer a não ser a Ti. Muitas vezes na nossa vida está dessa maneira. Muitas vezes espiritualmente nós não temos mais onde recorrer a não ser a Jesus. E ela olha naquele dia, ela fala: se tão somente eu tocar as vestes, mesmo que de longe, eu serei curada. Então o que Cristo quer dizer para você nesta noite? Se apenas você tiver oportunidade, se você tocar as vestes de Cristo nesta noite, você será curado. Muitas vezes, mesmo que seja pela fé daquelas 4 pessoas que levaram aquele paralítico, mas Deus agora Ele fala para você: a fé exige ação, você tem que ir buscar, você tem que tentar pelo menos.
para que nós sejamos curados, para que nós podemos chegar e ser curado como aquela mulher. Primeiro, multidões que acompanhavam o mestre. Muitos faziam por acreditar que de fato ele era o Messias. Outros por considerá-lo que ele era um popstar. Outra parte o seguia para ver o show de milagres que ele havia, porque naquela época era muito comum, olha, Jesus está fazendo milagre, o pessoal ia. Havia quem o seguisse por causa da comida. Hoje não é muito diferente disso. Todavia, quem o segue com a motivação errada, jamais vai conhecê-lo de fato. O que nós vemos hoje são igrejas lotadas, são igrejas tentando buscar milagres, quando isso se busca um milagre. E muitas vezes, pessoas têm buscado uma vida financeira melhor, mas eles seguem com uma motivação errada, e jamais vai conhecer a Cristo. Como diz hoje, eu preciso de um milagre, mas eu tenho que ir até a Cristo, eu tenho que tocar nem que seja as suas vestes. Segundo, aquela mulher tocou o Senhor de uma forma diferente, mas qual era a diferença entre o toque dela e os das demais pessoas? Ela estava cheia de fé e reconhecia que Jesus era realmente o Messias, o ungido de Deus. Por essa razão o Senhor sentiu que dele sair a virtude. Não adianta nós estarmos na igreja se nós não reconhecermos que Jesus é o Messias. Que Jesus, quando ele morreu, ele abriu o caminho para nós na cruz. Quando nós estamos na igreja, mesmo que a igreja está muito cheia, a Bíblia nos ensina que há entre nós joio e há entre nós o trigo, e essa separação está chegando, como eu disse aqui no começo, e haverá um tempo que não suportarão, somente os verdadeiros adoradores. Quando começar uma perseguição que já está começando, muita gente não tem entendido, muita gente tem passado desapercebido, sabendo que o fim se chega. Semana passada foi a Luciana pregou aqui, Deus tem dado um sinal. Eu lembro com clareza quando ela pregou aqui em cima. Deus tem dado sinais. E isso vai pegar muita gente de surpresa. Se possível, enganarão até mesmo os escolhidos de Deus. E será que nós vamos conseguir suportar a perseguição? Hoje nós não temos perseguição nenhuma. As pessoas não querem chegar até a Cristo, pessoas têm problemas, não querem tocar as vestes de Cristo nesta noite. Terceiro, aquela mulher decidiu correr riscos para alcançar o seu objetivo. Naquela época, uma pessoa que estivesse com hemorragia não podia estar em contato com outras, pois durante esse período ela era considerada imunda. Aquela mulher estava numa época em que ela não podia estar entre outras pessoas, mas havia nela uma fé, onde ela falava assim consigo mesma: eu já não tenho mais onde recorrer, eu sei que o Messias passa por aqui, eu sei que o Filho de Deus está passando por aqui, eu sei que Jesus, aquele que cura, que anda toda aquela região curando, ele está passando por aqui, eu não preciso falar com ele, se simplesmente eu tocar as vestes deles, porque são muita gente. Imagina uma situação em que Jesus fala: alguém me tocou, mas era muita gente que estava ali naquele dia. Os discípulos falam: mas mestre, quantas pessoas te apertam para lá e para cá, você diz que quem te tocou? Ele falou: não, foi tocado diferente. A pessoa que tocou em mim, eu senti que saiu virtude. O que Deus fala para você nesta noite, esse recado que Deus te dá: tente tocar Jesus diferente. Estique a tua mão, tenta acertar as vestes, a orla de Cristo. Muitas vezes, como eu disse lá no começo, nós dependemos da fé de uma outra pessoa, nós dependemos da oração de uma outra pessoa.
mas nós também temos orado. É porque muitas vezes nós não conseguimos, nós estamos na posição do paralítico, e tem pessoas que vai levar até nós, mas vai chegar um momento da nossa vida, que Deus exige uma ação, nossa, não somente de outro, mas Ele fala, chega até a Cristo, tente pelo menos tocar a veste de Cristo, Ele reconhece, Ele sabe do teu esforço. Quem de nós nunca pensou em desistir? O que eu quero dizer para você, meu amado, que se você pensou, tem alguém entre nós que nunca pensou, você que nos assiste, nunca pensou em desistir no caminho? Esses dias eu falei com a minha esposa, eu estou pensando em parar tudo. Há em nós muitas vezes um sentimento, que muitas vezes, quando nós não alcançamos aquilo que nós queremos, quando tudo já está do jeito que nós gostaríamos que estivesse, ou muitas vezes não conseguimos encontrar aquilo que nós precisamos, é muito fácil para o homem tentar desistir. Mas tem um recado de Deus para você nesta noite. Na Bíblia encontramos fácil muitos que devido às aflições e perseguições pensaram em desistir. Olha lá em Elias lá em 1 Reis 19:4, Elias ora ao Senhor e diz assim, pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor, tira de minha vida. Então, quando nós achamos que nós pensamos em desistir, que nós somos o único, não é bem assim. Muitos dos profetas pensaram em desistir. Nós não somos diferentes. Muitas vezes nós pensamos em parar. Muitas vezes nós pensamos que no meio do caminho, agora eu não vou mais. Mas nós sabemos que nós não podemos, a menos que, como eu disse, quando há separação do joio e o trigo, será que nós vamos conseguir ficar entre o joio ou entre o trigo? O que Deus achará em nós? Olha Jonas. Quando o Senhor envia Jonas a Nínive, Deus ia destruir a cidade de Nínive. Jonas tentou fugir de tudo que foi jeito, nós conhecemos a história de Jonas. Precisou Deus enviar um peixe, um grande peixe, para que levasse Jonas até Nínive. Jonas havia pensado em desistir. Jeremias, lá em Jeremias 29 também. Quando não obtemos os resultados que desejamos, ou não vemos as coisas como queremos, somos tentados a desistir. Isaías 41:10 está escrito assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O que nós temos que entender, que a justiça do Senhor, nós vemos hoje muitas coisas erradas, as coisas que vêm acontecendo, as coisas vêm seguindo de uma maneira, em que ela vai contra os princípios de um cristão, e muitas vezes nós temos orado assim, Senhor, mas isso é para acontecer? E Deus tem respondido, isso vai acontecer. Haverá um tempo, em que nós não conseguimos continuar, sem que as coisas estejam totalmente abaladas, que as coisas estejam fora do seu eixo. Isso tem acontecido, não só aqui no Brasil, mas tem acontecido no mundo. Tudo o que nós temos visto acontecer até esse momento, até agora o que nós temos enxergado, é que as coisas caminham para um fim. As coisas vão começar a se complicar, as igrejas serão perseguidas. Haverá um tempo, não muito distante, em que será proibida essa Bíblia, será proibida a palavra. Alguns países já se encontram, eles não podem ter a palavra é lida em lugares escondidos. Tem países que cada um leva um trecho da Bíblia para depois eles conseguirem lá dentro de um certo lugar, conseguir ler a Bíblia. Que se eles forem pegos com esta palavra em mãos,
eles são condenados à morte. E nós hoje aqui, nesse Brasil que nós temos a total liberdade de estar buscando a Cristo, a total liberdade de estarmos chegando até a Cristo. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos desanimados, muitas vezes nós não conseguimos porque nós estamos na situação daquele paralítico naquele dia. As coisas não acontecem para mim, as coisas não acontecem, e nós vemos que nós não conseguimos os resultados. Eu vou desistir. Quando se encontramos na posição do paralítico, a única coisa que nós pensamos naquele dia, hoje, é pensar em desistir, é pensar em parar tudo. Mas como eu disse lá no começo, tem pessoas que de joelhos, tem pessoas que ainda nos sustentam em pé, tem pessoas que estão orando por nós, e tem nos mantido em pé. Mesmo que se chegar, um dia nós estiverem aqui, como diz a palavra, em 2 ou 3, mas que estivermos reunidos, em nome de Jesus, Ele estará presente. Porque haverá esse dia, por perseguição, muitos não poderão mais ir à igreja. Eu lembro quando fechou a casa do Senhor aqui na pandemia, quando assistíamos, era por vídeo. Aquilo vai se tornar a repetir, mas não por uma pandemia. Aquilo vai se tornar a repetir, mas você vai ser obrigado a não encontrar mais a Cristo. Hoje é muito fácil você estar no teu leito, hoje você tem acesso à internet sobre tudo o que é ensinamento bíblico. Mas o que acontece é que futuramente, isso não vai existir mais, nem mesmo a internet terá, para que você busque alguma coisa sobre Cristo, para que você busque alguma coisa sobre a palavra. Deus tem nos dado essa oportunidade hoje, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. João 6, 37, 39, está escrito assim: todo o que o Pai dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Vá até Cristo, vá até os pés da cruz, busque a Ele, e de maneira nenhuma seremos lançados fora. O que precisa muitas vezes é a nossa fé em ação. Ela exige uma ação. Muitas vezes nós achamos que a fé é só eu ter fé e não precisar fazer mais nada. Mas nós precisamos enfrentar a multidão. Nós precisamos enfrentar aquela multidão para tocar as vestes de Cristo. E nesta noite Deus está dizendo para você: toque as vestes de Cristo. Ele quer mudar a sua vida. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai, que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E a vontade do meu Pai, que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. O que Deus está dizendo para você nesta noite é que nós buscamos a Cristo, não ficamos na situação do paralítico. Mas o que Ele está dizendo para você nesta noite, Ele não te oferece nenhum bem, Ele não quer te oferecer carro nem casa. Ele quer te oferecer que naquele dia que Ele abrir o livro da vida, o teu nome esteja lá. E o que Cristo quer entregar para você nesta noite, não é apenas você perdendo o tempo de vir estar aqui à igreja, não é apenas o tempo de você estar aqui sentado numa reunião ou num culto, como podemos chamar. É a nossa perseverança até o fim dos nossos dias. Já estou terminando, meu caro querido. Se quiser o louvor vir subindo aqui, faça favor. Deus nos oferece hoje a vitória em Cristo Jesus. Mesmo que não haja em você uma fé que mova montanhas, mesmo que não haja amigos que nos desça pelo telhado, ainda assim,
haja em nós força, perseverança, para tocarmos a veste de Cristo hoje. Amém, meus amados? Nesta noite Deus só pede uma coisa: que haja em nós uma fé em ação, que haja em nós uma força, que haja em nós pelo menos a tentativa de tocar as vestes. Não que Ele não possa fazer, mas quando Deus olha para a nossa vida, Ele enxerga a tentativa. Ele nos conhece. Salmo 139 fala que antes mesmo que haja palavra em minha boca, Deus conhece os meus pensamentos. Deus te conhece. Ele sabe o que você passa. Mas o que eu quero dizer é uma coisa: que a fé, ela exige uma ação. E que nós possamos estar em direção à cruz, em direção ao céu. Porque nada daqui, nada nesse mundo, não há significado nenhum de estarmos aqui num culto, se não for a salvação. Passamos o que passar aqui, se Deus hoje quiser fazer, Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele continua sendo Deus, mas isso não importa para Ele nesta noite. O que eu quero dizer para você: deixe todas as tuas mágoas, entregue aos pés da cruz, entregue a Cristo, toque nesta noite o vestido, a orla do vestido de Jesus. E para encerrar, meu amado, lá em Apocalipse 3:11, está escrito assim: estou chegando em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Passamos o que passarmos aqui nessa terra, independente se você tem bens, se você não tem bens, independente se você tem uma vida estável, se você não tem uma vida estável, o que Cristo nos quer hoje é que Ele possa deixar o nosso nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia nós possamos ser chamados. Tudo o que nós fazemos aqui nesta terra é para um único propósito: a nossa salvação em Cristo. E isso depende que muitas vezes nós não estejamos como aquele paralítico, mas que possamos estar como aqueles 4 jovens que tinham uma fé inabalável, mesmo vendo as circunstâncias da vida, mesmo eles vendo que não chegaria a Cristo naquela noite. A multidão era muito, eles desceram ele pelo telhado. Então nesta noite, meu amado, nós temos que chegar a Cristo, nem que seja para descer pelo telhado. Amém, meus amados? Deus abençoe. Coloque-se em pé. Aleluia, Senhor Jesus.